Olá, povo de Deus, saudação de paz, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um podcast e eu tenho certeza que hoje, exatamente nesse momento, Deus tem coisas inefáveis, grandiosíssimas, reservadas para o seu coração. Eu sou suspeito em falar, mano, porque, sinceramente, o nosso convidado de hoje É é uma honra muito estar aqui. top, muito top. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um referencial para as nações, para o Brasil, e eu tenho certeza que hoje vai sair aqui muita chave, muito código, muito Com direcionamento, muita certeza. bênção de Deus, e você precisa ficar atento a isso aí. Está conosco hoje pastor Elias Gomes. É isso aí, É, meu povo. Deus abençoe a vida de todos vocês. Você que vai acompanhar esse podcast aí, ao pastor Gilead, muito obrigado pelo carinho. Ao nosso querido amigo Emanuel, mais para mais chegados, Manu, né? Que isso. Deus abençoe a sua vida. Amém. É uma alegria muito grande, é um privilégio poder estar aqui com vocês nesse podcast para podermos falar assuntos relacionados ao reino. Eu tenho certeza que muitas pessoas que acompanham não só o meu ministério, mas o do senhor, a igreja a qual o senhor pastoreia, talvez terão hoje algumas perguntas respondidas através aqui deste podcast. Com certeza, com certeza. Na verdade, assim, o nosso grande já estava no nosso coração trazê-lo aqui. É uma das pessoas que a gente mais estava ansioso em conversar, em ter esse bate-papo. E eu tenho certeza, assim, sinceramente, eu tenho plena convicção daquilo que Deus é na sua vida. Amém. Eu olho para a vida do Senhor, para os testemunhos que a gente ouve, né? Olha, o pastor veio aqui, Deus usou, aconteceu isso, um direcionamento, uma mudança. E, assim, o que mexe comigo, o que mais mexe comigo, os mistérios de Deus é o que me fascina. Estou fascinado Sim. pelo mover de Deus, pela forma como Deus trabalha, como Deus age. Mas, pastor Elias, é, como foi o início, assim, desse negócio, dessa chamada? Como que começou? O senhor recebeu uma palavra? Como que foi o início de tudo? Então, eu acho que antes de eu responder essa pergunta, como foi o início do meu ministério, eu sempre gosto de contar como que minha mãe conheceu meu pai. A minha mãe, ela fazia trabalho evangelístico dentro das penitenciárias de Belo Horizonte. Minha mãe tinha um trabalho evangelístico e neste trabalho evangelístico a minha mãe conheceu meu pai. Meu pai era um preso, um detento, Rapaz. e a minha mãe olhou pro meu pai, olhou para aquele detento e disse: "Eu vou casar com este homem." O diretor daquela penitenciária chamou a minha avó, que hoje também já dorme nos braços do Senhor, assim como a minha mãe. Chamou minha avó e disse assim: "A senhora é doida de deixar a sua filha casar com este homem. Eu não posso fazer isso, mas eu vou mostrar para a senhora a ficha deste homem." Disse que mostrou a ficha do meu pai. E Rapaz. minha mãe falou assim: "Não importa, o Deus que eu sirvo, ele transforma. Eu vou casar com este homem." E o diretor olhou para minha mãe e falou assim: "Então a senhora vai casar na cadeia." Ela falou assim: "Ó, Deus me fez uma promessa e eu vou casar na igreja de vestido de noiva." Ele falou assim: "Então a senhora não sei o que eu vou dizer para a senhora porque eu não vou assinar pra este homem sair daqui para ele casar na igreja com a senhora." Minha mãe orou muito, minha mãe conheceu meu pai, apaixonou pelo meu pai, eles começaram a namorar e Deus tocou no coração de um juiz de outro estado que assinou o papel. Minha mãe casou com meu pai Rapaz. dentro da igreja com vestido de noiva e meu pai passou alguns dias e voltou para penitenciária. Tanto que quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai saiu da cadeia. Então, eu sou um improvável, Meu É, Deus do céu, que história! que eu sou testemunho. fruto de algo improvável. Meu E Deus. eu nasci num berço evangélico, minha mãe pastora, meu pai homem de Deus, pastor, e o meu sonho não era ser pastor, não era ser pregador e nem passava, nem cogitava na minha mente ser profeta. O sonho que o Elias Gomes tinha era ser cantor. Sério, pastor? O meu sonho era gravar o meu CD e viajar o Brasil da Adorando, forma que eu viajo hoje, pregando, pregando. Canta. cantando, sendo reconhecido através do ministério da música. Este era o meu sonho. Eu nunca quis ser pastor porque eu acompanhava as guerras da minha mãe. Minha mãe sempre pastoreou a igreja e lidar com pessoas, como nós hoje viemos no carro conversando um pouco.
lidar com pessoas hoje é muito complicado, Não é é muito fácil. difícil. É Mexer com o verdade. ser humano, lidar com a ingratidão é algo que nos machuca constantemente. E eu acompanhava as guerras da minha mãe, eu acompanhava as aflições da minha mãe. Eu nasci numa família muito humilde, tanto, pastor, que o quarto que eu dormia, para o senhor entrar, eu tinha que sair, de tão pequeno que era. Meu Deus. O banheiro era do lado de fora compartilhado. Eu não tenho vergonha de falar isso. A descarga era o balde de água que tinha que levar para o banheiro. Eu nasci numa família muito humilde, Situação muito precária, muito né? precária, Meu pastor, Deus. muito simples. Muito simples. E eu vi as guerras que minha mãe travava em ser uma líder de uma igreja, uma pastora, uma mulher de Deus. E eu olhava aquilo e falava, eu não quero ser pastor, eu quero ser cantor, quero gravar meu CD e eu quero viajar o Brasil cantando. Esse era o meu desejo, era o meu sonho, mas como já diz a palavra de Deus, né, que os nossos planos não são os planos de Deus. De As Deus. nossas vontades não são as vontades de Deus. Deus já tinha outros planos É para a minha sempre vida. maior os caminhos do Senhor, Aquilo né? que Deus, realmente, aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, olho não viu, ouvido não ouviu e nem desceu no coração do homem. Isso é o que Deus tem preparado para as nossas vidas. E eu comecei, pastor, a minha vida ministerial muito jovem, muito jovem. Desde os meus 7 anos de idade, eu já vivia na igreja. Eu já era obreiro da igreja com 7 anos de idade. Com 8 anos de idade, eu limpava uma igreja toda sozinha. Eu chegava 6 horas da manhã, ficava de 6 até 10 da manhã limpando a igreja toda, limpando os banheiros, limpando as cadeiras, lavando tudo, encerando para a escola dominical. Eu vivi isso desde sempre. A minha vida sempre foi o altar, sempre foi a igreja. A igreja. E eu era obreiro, e eu comecei a ser obreiro do meu pastor. E a forma que Deus usa os meus pastores é algo surpreendente. Meu pastor é o pastor Alexandre Guilherme, que para Alexandre mim Guilherme. é o maior profeta do Brasil. Ah, rapaz, que homem de Deus. É o meu pastor. Inclusive, santo foi homem a de minha Deus. mãe que ganhou ele para Jesus na cadeia, Foi mesmo. junto com meu pai. Ele caiu na mesma cela que meu pai. Nossa, A minha mãe. Olha Meu Deus. que história. É... Que história. Rapaz, que Pouca gente sabe disso. isso, meu Pouca querido? gente sabe. O meu pai estava preso, o pastor Alexandre caiu na mesma cela que meu pai. Minha mãe ia lá fazer os cultos e ela apontou pro pastor Alexandre e falou assim: ó, Deus falou para mim que o senhor vai sair daí, o senhor vai abrir uma igreja e o senhor vai pastorear eu e a minha família. Deus do céu. Gente, que negócio forte é esse? Na verdade, sua mãe ganhou seu pai e o pastor E o pastor Alexandre Guilherme. Alexandre. Dentro da cadeia para Que Que Jesus. mulher ousada, meu amigo, que mulher de Deus ousada e usada. E essas coisas pouca gente sabe, porque eu não tenho oportunidade de contar essas coisas. Então, eu nasci nesse mover profético. O pastor Alexandre Guilherme, hoje, para mim não, para a nação brasileira. Nação brasileira. Não só para a nação brasileira, mas para os países a qual Deus já levou ele, que foram mais de 40 países. Ele é o maior profeta do Brasil. Não é questão de eu estar idolatrando, não. Estou reconhecendo a unção de Deus na vida do pastor Alexandre. Porque antigamente existia revelação, porque isso que nós chamamos de revelação não tem na Bíblia. Na verdade, a revelação que hoje nós chamamos de revelação na Bíblia é dom de ciência, palavra de sabedoria, de conhecimento. Entendeu? Nós que apadrinhamos como revelação, mas a palavra correta é palavra de sabedoria, de conhecimento, né? E não existia essa questão de palavra de sabedoria, de conhecimento. Se existia de uma forma mais apertada, mais fechada. E Deus trouxe o pastor Alexandre como um divisor de águas no Brasil e fora do Brasil. Se você perguntar a qualquer profeta hoje que tem aí, que exerce o ministério profético, ele vai dizer que o pastor Alexandre Guilherme é uma grande inspiração. Sim. Porque quando Deus... Ele é um pai, né? Ele é um pai, ele é o pai dos profetas. Essa é a realidade. E eu tenho o privilégio de ser fruto da igreja Portas Abertas. Coisa, entendeu? rapaz. Da minha mãe ter ganhado ele para Jesus dentro da cadeia. E quando Deus levantou o pastor Alexandre com essa precisão, assim diz o Senhor, eu tô vendo o nome, Deus me mostra documento. Aí um dia alguém me questionou, falou assim: pastor, o que Deus ganha revelando nome e revelando número de documentos? Olha aí. Eu falei assim, ó, quem começou esse processo na Bíblia foi Jesus. Um dia Jesus passou debaixo da figueira, olhou para cima e disse assim: Zaqueu, desce daí, eu vou para sua casa. E quando Deus usou o profeta para falar com Paulo, vai na rua chamada direita, na casa de tal,
que lá tem um homem da cidade de tal, ele tá de joelho, ele tá cego, você vai colocar as mãos sobre ele, ele vai voltar a enxergar, porque pra mim, pra você não. Pra você não vale nada, mas pra mim ele é um vaso Um escolhido. vaso escolhido. Deus naquela época já revelava nome de rua, nome de Endereço. cidade, endereço. E por que Deus não pode fazer hoje? Com certeza. Com Entendeu? Por certeza. que Deus não pode operar hoje? Mas voltando, e eu sempre fui voltado para as coisas do reino. E eu sempre vi Deus usando meus pastores, pastor Alexandre Guilherme, pastor Alexandre Ribeiro, de forma extraordinária. Eu achava lindo ver quantas vezes eu era obreiro, eu andava com uma agulha dentro da gravata, porque quando Deus usava o pastor para revelar alguém com HIV, eu que furava o dedo. Eu ia lá, furava o dedo com a agulha da pessoa, furava do pastor, encostava sangue com sangue. Quantas vezes eu era obreiro, eu fazia isso. Lavava, tá vendo essa buchinha que tem aqui, ó? Eu que limpava essa buchinha do O microfone, microfone. eu que limpava os banheiros, eu que arrumava tudo. Então eu já fui criado nesse mover, mas cantava. Eu gostava de cantar, eu fazia o louvor, tal, desafinado naquela época, mas fazia. Mas fazia. E eu nunca tive o desejo, eu quero ser profeta. Deus sabe que eu nunca tive essa. Porque tem pessoas que chegam hoje pra mim, elas querem ser amigo do Elias, não pelo fato da pessoa Elias Gomes. Elas querem ser Profeta. amigo do profeta. Elas querem ser profetas. Sim. Então, mas eu nunca tive essa ambição. Eu quero. Não, Deus sabe. Deus sempre, acho que foi por isso que Deus me deu, porque eu nunca tive essa ambição. Eu queria sempre cantar e pronto, acabou. Aí, pastor, um dia, resumindo a história, eu fui cantar numa vigília, numa igreja chamada Igreja Pentecostal Humildade de Cristo, na cidade de Betim, Minas bairro- Gerais. Imbiruçu, Minas Gerais. Rapaz. E tinha uma pastora de fora da Bahia ministrando. Pensa uma mulher usada por Deus. Ela começou a revelar, e ela apontou para mim. Quando ela apontou para mim, ela falou assim, ó, assim diz o Senhor para ti. Te coloquei naquele ministério não para você ficar vendo eu, Deus, usar os seus pastores. Meu Deus. Te coloquei naquele ministério porque eu vou te usar da mesma maneira, assim diz o Senhor. E quando isso acontecer, volte a essa igreja, traga uma oferta de gratidão e agradece a Deus por esse dia. Eu recebi, porque palavra boa a gente recebe. Mas eu lembro que eu saí dali, pastor, assim, ó, que dia que Deus vai me usar para revelar tantas coisas assim? Em que dia nunca isso vai acontecer? Eu saí dele. É aquele tu sabes que Ezequiel dá para Deus, porque quando Ezequiel tá no vale, Deus Sim. pergunta para ele: pode reviver? O que ele responde? Tu sabe. É aquele tu sabes que só, ó, se o senhor quiser, o senhor faz, porque eu Eu não sei, não, eu eu não vejo nada. não vejo nada, não vejo possibilidade, eu saio de lá certo. Se o senhor fizer, amém, mas desacreditado, porque tudo que Deus nos promete vai além da nossa lógica e É circunstância. verdade. Meu Deus. Tudo que Deus nos promete é coisas absurdas, entendeu? Tudo que Deus nos promete vai além da nossa imaginação, É verdade. vai além da nossa cogitação humana. E eu saí dali, recebi aquela palavra, amém, glória a Deus, aleluia. Eu lembro que eu fui cantar numa igreja Pentecostal Nova Jerusalém de Cristo, na rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, Belo Horizonte, numa vigília. Nunca esqueço, pastor. Nunca esquece. E eu estava cantando a canção 500 Graus da Cassiane. Da Cassiane. 500 graus. E quando eu estava cantando, eu olhei para uma pessoa, é como se ela destacasse no meio da igreja. E eu olhei para ela, eu tive um flash, uma breve visão de uma moto caindo. Uma moto caindo Meu Deus. e ele se acidentando. E dentro de mim tava assim, ó, Bruno. E eu falei, o quê? Eu falar? Não vou nada. Terminei o culto, chamei a pessoa, falei, olha, vem cá. Deus, na hora que eu tava cantando, eu vi um livramento. Nem falei que eu vi uma moto caindo. Nem falei. Falei assim, ó, eu vi um livramento de um acidente. Deus te deu um livramento de um acidente. Ele falou assim, pastor do céu, essa semana minha moto caiu e quase eu fui atropelado por um caminhão. Meu Deus. E quando o senhor for orar por mim, ora por mim que as coisas não estão boas. Meu nome é Bruno. Aí o senhor falou, foi Deus que me falou. O que eu fiz? Eu já tinha uma vida constante, pastor, de oração. De oração. Eu já orava muito. A minha mãe, ao ponto, o tanto que eu orava, a minha mãe ligava para a igreja, sede, para falar com o pastor Alexandre, para ele conversar comigo, para ele colocar na minha cabeça para me parar de ficar indo para o monte todo dia. Porque eu ia para o monte, pastor, ia de meia-noite, ficava meia-noite, só voltava às 6 da manhã, eu ia a pé.
Todo uns dia. 7 quilômetros andando a Meu pé. Porque não Deus. tinha dinheiro de passagem. Sim. Naquela época não existia Uber, não existia. Não tinha dinheiro nem pra táxi, não tinha dinheiro pra nada. Entendeu? Eu ia a pé. Todo dia, de meia-noite às 6 da manhã, o cara no pó, com chuva, sem chuva. Quantas vezes eu orei com chuva, com relâmpago, com a relâmpago caindo perto da gente. Entendeu? Rapaz. Minha mãe ligava, pastor, por favor, conversa com o pastor Elias. Pra ele parar, tem que ir com calma. Não pode ser Vai assim, devagar. vai devagar. Ele é muito novo, é muito jovem, não sei o quê. E eu sempre tive uma vida de oração constante. Sempre tive, pastor, sempre tive, mano. E eu fui orar. Falei assim, Deus, olha, eu não pedi o Senhor pra me usar desse jeito. O Senhor sabe? E não é o desejo do meu coração. O Senhor tá me dando. Se o Senhor tá me dando, eu aceito. Agora o Senhor vai ter que arrancar o medo de mim. Eu não vou conseguir falar isso, Pastor, não. o medo é o maior bloqueio, né? Com certeza, o medo, ele bloqueia a nossa mente. E o medo Paralisa, né? paralisa e o medo faz a gente enxergar coisas que não existem. É verdade. Isso é comprovado. Um grande exemplo dentro da Bíblia é que quando Jesus está andando sobre as águas, o que os discípulos dizem? É um Sim, fantasma. que é um fantasma. Agora me responda uma coisa. Assombrados, né? Fantasma existe? Não existe. Não existe. O medo, ele tem um poder tão grande dentro da gente que ele consegue fazer a gente ver coisas que não Que existem, não E existe. até acreditar em coisa que não é real, que não é real. entendeu? Verdade. Davi nunca chamou Golias de gigante. De gigante. Quem chamava Golias de gigante era quem tinha medo. É. Davi chamou ele de circunciso. Circunciso. Davi estava dizendo, porque a palavra circunciso é quem não tem aliança. Davi estava dizendo, se esse cara aí não tem aliança com Deus, você acha que ele vai ficar de pé? Não vai. Não vai ficar de pé. Então o medo traz nas pessoas esse bloqueio. Então tem gente que hoje está nos ouvindo aí, que está com a chamada paralisada, Sim. que está com o talento aí, ó, Olha aí. escondido por causa do medo. Olha isso. Porque quando ele pensa em desenterrar o talento, quando ele pensa em fazer, o medo grita, você não pode, você não consegue, você não Eu vai ouvi dar eu conta. ouvi uma frase de um pastor, e ele, assim, acho que foi de um escritor, na verdade. E a frase era que o medo é a fé no Deus errado. É isso aí. É uma realidade isso. É uma realidade. É uma realidade isso. Eu lido com pessoas todos os dias e o que eu mais ouço é as pessoas dizerem que elas não têm coragem por causa do medo. Do medo. Por causa do medo. Do medo. E eu falei, Deus, o Senhor me conhece. Para mim chegar para alguém e falar assim, diz o Senhor, isso, aquilo, eu até falo, mas o Senhor vai ter que arrancar o medo de mim. Tira o medo. Aí Deus foi me lapidando. Óbvio que o começo do meu ministério, as revelações, não era como as de hoje, tão profundas. Eram coisas Sim. mais rasas. É um diamante que precisa ser lapidado. Mas Deus É um foi passo a lapidando. passo. É um passo a passo. Deus foi lapidando, Deus foi tirando medo, Deus foi dando orientações. Eu fui sendo discipulado pelos meus pastores, porque todo profeta ele tem que ter um mentor, tem que ter um mestre, entendeu? Já existia isso na época da Bíblia. Você vê Deus. que Eliseu, ele tinha uma escola. Sim. Elias tinha uma Sim. escola profética. Samuel. Samuel começou essa É escola, verdade. entendeu? Existia essa escola. E você vai na escola para quê? É verdade. Aprender. Para aprender. Então tem um caminho, entendeu? Não é que existe, tem um caminho para revelação. Não é isso que eu tô dizendo. Tem um Não é. caminho de busca, tem um caminho de direção, tem um caminho de direcionamento, Sim. entendeu? Até porque a unção quem dá é Deus. A unção quem dá Mas é o Deus. preparo é do homem, não tem jeito. Tem que ter um mentor mesmo. Tem que ter um mentor, alguém. É desse jeito. Você tá indo Vai errado. por aqui. É por aqui, é por ali. Então tem que ter. Eu tive os meus mentores, pastor Alexandre Guilherme, pastor Alexandre, que foram me orientando, entendeu? Que foram me discipulando, porque Deus nunca vai colocar coisa grande na mão de quem é menino. É verdade. Você vê que Deus, ele vai. Davi vai ser ungido a rei com 17 anos, mas vai sentar no trono com 30. Com 30 é verdade. José, ele tem o talento. José, aonde ele chega, as pessoas reconhecem que ele é diferente. José, onde ele pisa, Deus pisa com ele porque o ambiente prospera. Ele chegou Sim. na casa de Potifar, a casa de Potifar começou a prosperar, entendeu? Só que ele é menino. Tem gente que tem o talento, tem gente que tem, como dizem o mundo, tem tudo favorável a favor dele, mas é menino. É verdade. Precisa do quê? De um Um amadurecimento. tratamento, E né? tem hora que Deus vai usar os piores momentos da nossa vida para nos amadurecer. Para É José, verdade. Deus usou a cadeia. Meu Deus. A cadeia foi amadurecimento. Então já vai até Isso uma é muito palavra forte, aqui, cara. ó. Então vai ter Isso é muito forte. então já vai ter uma palavra aqui para você que está nos ouvindo. Talvez este momento ruim que você está chamando de ruim não é momento ruim, não. É Deus usando este momento para te amadurecer.
Meu Deus, que Para te palavra. amadurecer. Porque Deus não vai colocar coisa grande na mão de quem não tem preparo. É verdade. Jesus já disse. O que Jesus estava dizendo? Se tiver odre novo, eu vou deitar o quê? Vinho novo. Vinho novo. Agora, se não tiver odre novo, eu não posso deitar vinho novo em odre velho. Por quê? Porque se eu deito vinho novo em odre velho, o que vai acontecer? O odre vai se romper e eu vou perder o vinho. O que é odre? Por muitas vezes eu pensei que odre era um recipiente. Não, odre era feito com o estômago do boi, Sim. que o viajante levava durante o sol, no deserto escaldante, no calor. E aquele estômago do boi, que era feito odre, fermentava o vinho. O vinho. Certo? Sim. O que Jesus estava dizendo? Eu tenho coisas grandes para te entregar. Só que se você não tiver preparo para receber as coisas grandes que eu quero entregar na sua mão, Suportar pressão. eu não vou colocar. Por quê? Porque toda bênção que ela vem fora do tempo, ela vira maldição. É verdade. Deus não queria dar um rei para Israel. O povo pediu, Deus deu. Saul virou o quê? Maldição, Verdade. problema. Então Deus estava dizendo, enquanto vocês não tiverem preparo, eu não vou deitar coisa nova. Porque se eu deito coisa nova em quem não tem preparo, sabe o que acontece? Eu vou perder o que eu estou colocando e vou perder a pessoa A também. pessoa também. É verdade. Tem pessoa que não tem estrutura. Verdade. Pastor, eu tenho 27 anos. Tem pessoa que tem o dobro da minha idade, que elas não têm estrutura para sentar nas mesas que eu já sentei. Não tem estrutura para viajar os 29 países que eu já viajei. Sim. Tem pessoa que atravessa a rua, vai pregar na outra cidade. Já não quer pegar na mão do irmão, já chega É na igreja verdade. com um bico de papagaio lá em cima. Cheio de arrogância. Eu não sei se aqui em Brasília tem, lá em Belo Horizonte tem uns crentes tem desse uns por aí, jeito. velho. Entendeu? A pessoa começou o ministério agora. Eu lembro Meu Deus. uma vez, pastor, quando Deus começou a me levar para viajar, olha que eu só viajava dentro de Minas Gerais, né? E eu comecei a viajar nas cidadezinhas, né? E eu cheguei numa Santa Ceia ministerial, o pastor Alexandre estava pregando, minha mãe estava no altar. Eu cheguei todo cheio, né, de marra, né? Tipo assim, tô viajando agora. Comecei o ministério. Agora que eu entrei na igreja, o pastor Alexandre parou a pregação e falou assim, ó, Elias, você não tem história não, tá? Quem tem história é sua mãe. Pronto, me desmontou tudinho. Porque tudo que a gente vive é porque tem alguém de joelho por nós, né? É verdade. A verdade é essa, né? Então verdade. Deus começou a me usar, pastor. Pois Então, é. no começo do meu ministério, acho que eu falei demais, né, gente? Não. Pastor, né? A gente Meu é querido, você tá em casa, fica à vontade. Agora, em relação ao que você está falando, eu acho que é a pergunta que mais fazem para o senhor. Uhum. Como que é? O senhor ouve Deus falando? Você Sente no vê coração, você vê? Como que é? a O senhor revelação. escuta muito isso? Escuta, pastor? Não, todos os lugares que eu vou, quem me pega no aeroporto, quem me leva para jantar, para É almoçar, a mesma pergunta. é a mesma pergunta. Como que funciona esse Eu não me negócio? incomodo mais, eu respondo já automaticamente. A revelação ela pode vir por 3 sentidos. Você pode ouvir, você pode ver, você pode sentir. Só que o ouvir não é como eu estou ouvindo vocês aqui. É aquele ouvir dentro do meu coração. É dentro de mim. Eu sei que tem algo que está me impulsionando, está dizendo dentro de mim. Então é só quem tem o dom que vai entender o que é isso. Mas não é a voz audível. Eu estou. Já aconteceu? Já aconteceu. Mas a maioria das vezes é sempre a Deus. voz que tem dentro de mim. Entendeu? Coisa interessante, né? Assim, eu fico pensando sobre isso, porque a gente sabe que, assim, a primeira coisa que o cara tem que vencer é o medo, É o medo. o senhor falou. Mas eu acho que dos motivos, uma das coisas que talvez fará a pessoa vencer o medo é se ela aumentar a fé, né? Ela ter a fé, aquela convicção de discernimento, porque também tem essa parte de discernir, sabe? Assim, é Deus, sou eu, é o Espírito Santo, é a minha emoção, Sim, aí entra o que eu disse. Você precisa de ter uma liderança. uma liderança. E, pastor, eu vou falar com o senhor aqui, ó. Talvez eu vou ser até taxado, ou vou ser criticado. A geração que está chegando hoje é uma geração que não quer ter missão animal. É verdade. Não quer ter pastor, não quer ter liderança. Eu tô cansado de encontrar Não quer gente. submeter, né? Eu tô cansado de encontrar pessoas no aeroporto e essas pessoas começam a falar, pessoas que têm um ministério itinerante, têm um ministério profético, Sim, ou qualquer sim. outro tipo, louvor, enfim. 30 dias na agenda, sem ir na igreja, sem tomar Santa Ceia, pregadismo. Eu fico pensando, quem é o pastor desse povo? É verdade. Quem é o pastor? Quem é a liderança desse povo? Quem cuida do coração A desse pessoa cara? vai lá, posta 30 dias de agenda e pensa que é bonito aquilo.
É verdade. Eu falo, onde que essa pessoa para Onde ela para ceia, ouvir? onde ela escuta. Senta? Aonde ela dizima? Aonde? Olha, eu ouvi uma frase esses dias, que essa frase eu dormi pensando nela. Eu fiquei até triste. Nós estava até falando sobre a Aimee McPherson, que é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim. Que quando Deus levanta a Aimee, Deus levanta ela em um tempo onde somente os homens no ministério reconhecido. Deus levanta ela dando ela aquela visão do Evangelho Quadrangular, dos 4 evangelhos. A forma que Deus usava através da cura era muito linda. No hospital do lado da igreja, ela mandava as macas do hospital vir para a igreja. Não deixava ninguém para o hospital. E era osso que era colado, pessoa que era ressuscitada lá em Meu Los Angeles. A Deus história do céu, dela que coisa é tremenda. impressionante, da Aimee, a fundadora do Ministério Evangelho Quadrangular. Eu estava sentado com um pastor, amigo meu, e nós estávamos dizendo que essa geração, nós temos hoje a melhor tecnologia Sim. que esse povo não teve. Não teve. É a era Os da acessos- facilidade, né? Os acessos tinham. que nós temos hoje, eles não tinham. Eles não tinham. Eles chegaram, Muito mais longe. e essa geração de hoje tem tudo, não sai do lugar. Sai do lugar. É a pior geração. É triste, É é triste. triste. É triste muito, é a pior geração. Rapaz. A nossa geração é uma geração que eu não sei o que está acontecendo. Eu vi um pastor falando um dia, uma frase, eu gostei muito da fala dele. Ele falou assim: olha, se você não tem ninguém que fale ao seu coração, você é alguém que eu não quero ouvir. É isso aí. Ele disse, porque se você não tem, assim, a humildade de sentar para dizer assim, pastor, trata meu coração hoje. O que eu posso fazer? Qual a direção que o senhor me dá hoje? Aquela questão de ser pastoreado, de ser cuidado, de ter alguém para prestar contas, né? Para falar assim, ó, me abençoa aqui, deixa, o senhor me libera, o senhor me abençoa nisso. Mas o senhor falou algo muito sério, pastor. Essa questão da insubmissão, da desobediência, a questão do cara entender que ele recebeu alguma coisa e o que ele tem já é suficiente para tudo. E na verdade, o que eu olho na Bíblia e mexe comigo é que assim, não existe auto-unção, né? Não Nós existe. sempre vamos precisar de alguém que derrame óleo em nossa cabeça e fala, eu te abençoo, vai. Quando Deus chamou Samuel, Samuel foi até quem? Até ele. Verdade. Porque Samuel pensava, quem estava chamando ele era quem? Eli. Ele dormiu, chamou de novo. Oi, Eli, você me chamou? Você me chamou? Não, vai dormir. Dormiu. Na terceira vez, chamou, ele foi na onde? E aí, você me chamou? Aí ele entendeu. Ó, quando a voz te chamar de novo, diga, eis-me aqui. Agora, por que toda vez que Samuel ouvia a voz de Deus, ele ia no sacerdote dele? Porque a voz de Deus parece com a voz do seu pastor. Acabou. Esse povo não quer ter isso, pastor. Não quer ter alguém, não quer ser submisso, quer ser dono de si mesmo. De si mesmo. Quer auto se consagrar. É Um verdade. dia eu fui numa igreja que eu não vou citar nome aqui por respeito, que a própria pastora da igreja se consagrou apóstola. Ela pegou, olha assim, diz o Senhor, estou te consagrando apóstola. Assim. Eu falei, meu Deus do céu, é cada coisa. E é infelizmente que é triste, porque hoje em dia, você vê que a geração que tá vindo hoje é uma geração meio diferente, né, da nossa, né, Sim, pastor? sim. A Sim. gente foi criado respeitando os nossos pais. Sim. Eu peguei aqui, eu Benção. ainda benço até Pedindo hoje, meu benção pai. até hoje, Eu dou benção ao meu pastor. Sim. Benção, meu pai. Chama meu pastor de pai. Naquela época, só que meu pai olhar pra mim, eu já sabia. Ó, Sim. já sabia. Hoje em dia, não. Olhar falava tudo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, É isso. você vê que já tá vindo desde o berço, aprendendo a não respeitar, a não ter submissão. E aí eu trazendo isso pro lado espiritual, pro lado ministerial. Não tem como você ter um ministério de êxito. É verdade. Não tem como você ter um ministério abençoado. Talvez você pode ser reconhecido aqui na terra, mas por Deus. É verdade. Porque ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. É uma geração que não Que- aceita o não aceita Não aceito, não aceita. ser Na minha repreendido, época, né? o pastor dizia não era não. E A acabou. minha mãe dizia, se você desrespeitar o seu pastor, quando chegar aqui em casa, você vai ver comigo, que lá ele manda mais em você do que eu. Sim. Você vai respeitar. Até o pedido de namoro tinha que ir É no verdade. pastor, Tinha que né? ir no pastor. Se o pastor falasse Tipo, não, acabou. era não, acabou. Pô, vai chorar e. Não, não vai. Hoje em dia, não tem isso mais. Infelizmente, Verdade. não tem. Eu acho que a nossa geração tem que voltar
para esses princípios. Eu fico pensando que, olhando assim pro tempo que nós estamos também hoje, a gente vê, nós vemos também a questão da desonra, né? Parece que nós estamos em um país em que, não acho que não é um país, mas é a questão, acho que, do tempo em si. É aquela questão de não baixar a cabeça, o ego e o orgulho inflamado, e acaba que as pessoas acabam é, plantando muita desonra, achando que, na verdade, elas estão por cima, e, na verdade, eu aprendi uma coisa com meu pai. Ele falava assim para mim: meu filho, honra atrai honra. É isso aí. Honra atrai honra. E pode ficar tranquilo. Você não precisa pedir honra. Não peça honra para ninguém, mas honre. Porque provavelmente, onde você pisar os seus pés, onde colocar nas suas mãos, a honra de Deus vai te perseguir. Agora, isso é uma coisa muito séria, porque olha só, a Bíblia diz que nós temos que os filhos têm que honrar os pais, e o mandamento é: honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados. Se pararmos para observar, a geração de hoje, infelizmente, é uma geração de pais que enterram filhos. E não de filhos que enterram pais, né? Porque a verdade é que a lei Da vida, né? vida A lei essa. natural da vida é é os mais velhos enterrar os mais novos, mais os novos. pais enterrar os filhos, né? E hoje a gente olha Não, assim, os que filhos isso? enterrar os pais, perdão. Mas eu acho que a resposta para isso é exatamente essa verdade, né? A questão da desonra. Porque assim, ó, uma grande realidade é que tem muita gente que acha que honrar o pai e a mãe é tatuar o nome no braço, né? Coloca o nome do pai e da mãe no braço e para eles isso é honra. Nada contra quem Nada fez, quem contra, faz, nada contra. mas honra Mas não é só isso, né? honra é muito mais do É que muito isso. mais do que isso. Honra É muito mais do que isso. Entendeu? Não é levantar uma bandeira e colocar aqui amor eterno, mãe. Não. É isso. É muito É mais. princípio. É princípio. E quando engraçado, rapaz, assim, isso é maravilhoso, porque na Bíblia tem tudo, né, pastor? Tá tudo lá. Tudo que você precisar de princípio, de direcionamento, de crescimento, pode ir lá, pode ler que você vai encontrar. Isso é fantástico demais. Isso é algo. A Bíblia é o nosso manual, né? É um manual de vida. É o manual de vida. Hoje em dia, a maioria das pessoas. Fala, Manu, você tá muito calado. Vai. Falando em revelação, as pessoas querem ouvir. Muitas das vezes só quer ouvir aquilo que agrada a elas Com também, né? certeza. O alto ego, não, né? Não quer pegar a Bíblia e ir ali, ler, Não, e isso aí. estudar. Não, vou buscar a igreja que tem revelação lá, e a revelação, mas a revelação que ela às vezes quer ouvir. Não é a revelação que tem pra ela, pra curar ela naquele momento, né? Que Deus quer falar Se com falar ela alguma mesmo. coisa que desagrade, aí ela Ih, diz, meu não volto mais naquela igreja, eu não quero mais saber. E assim, e ali tá a própria revelação, a Bíblia, né? Ali, O maior A Bíblia é a nossa maior, É a maior de todas. é a maior né? revelação. Entendeu? Sim. mas muitos hoje não querem, né? Eu lembro- É Rapaz, que o povo quer ouvir o que eles querem ouvir, É. né? Quer se automassagear o seu próprio ego, orgulho. o orgulho, entendeu? Ai, filho, eu te amo assim do Senhor, vou te abençoar, vou te dar isso, aquilo. Amém. Deus faz? Deus faz. Entendeu? Mas tem hora que Deus não vai dar aquilo que você quer, Deus vai dar aquilo que você precisa. que você precisa. Isso, e ninguém melhor do que Deus para saber o que a gente precisa, né? Oxi. Porque às vezes nós estamos precisando exatamente daquilo que a gente não quer. Uhum. E estamos precisando exatamente daquilo que nós estamos jogando. Como se diz? Estamos precisando daquilo que não queremos e querendo daquilo que não precisamos, né? E É isso Deus aí. sabe. Deus sabe perfeitamente sobre tudo isso. Claro. Pastor Elias, eu sei que, assim, foram 29 países. Tem muito mais para Deus te levar. Eu creio. Em nome de Jesus. Mas, assim, de todas. Eu acho que vai ser difícil ele pontuar isso aqui. Vai. Será? Eu acho que vai ser Já até sei difícil. o que vocês vão perguntar. Top 3. Não, pode Eu acho que vai perguntar. ser difícil. Mas, assim, de tantas experiências que eu teve com Deus, me fale pelo menos uma, assim, que você fala: essa aqui, pastor, Ei, isso aqui mexeu com toda a minha estrutura, isso aqui foi terrível. eita. Lembra de alguma aí? Não, lembrar. Das milhares. Eu tenho algumas experiências que me marcaram ao longo dessa minha caminhada. Tenho muitas experiências que Deus já fez eu passar, que eu falei, meu Deus do céu, nosso Pai. Mas tem uma que a gente tem sempre aquele momento que a gente quer parar, né? Sim. Por causa da luta, das aflições, entendeu? Eu lembro que eu tava muito desanimado.
E eu queria parar. Falei, Deus, eu não quero saber. Resumindo a história por causa do horário, eu fui fui orar pra uma pessoa no hospital. Ela pediu pra me orar pra mãe dela que tava internada. Cheguei lá no hospital pra orar. Olha, isso aqui eu nunca contei, pastor. Inédito. É Inédito. inédito. Meu Deus. Pouquíssimas pessoas já ouviram falar isso aqui. Que privilégio, hein? Porque é algo tão profundo. Talvez quem ouve vai falar é mentira. Então eu não gasto tempo de ficar contando aquilo que eu sei o que eu vi, aquilo que eu Sim. presenciei. Eu sei que ela saiu do hospital, nós saímos, eu fui no hospital, o elevador abriu a porta, eu estava muito triste aquele dia, querendo desanimar. Falei, Deus, eu não quero mais. Eu não ia desviar. Eu falei assim, eu quero ser membro de igreja. Não quero pastorear, não quero ter ministério, eu quero ser membro de igreja. Quero chegar numa igreja, sentar, assistir o culto e ir embora. Vou dizimar, vou ofertar, creio no Senhor, mas eu não quero exercer, porque eu já estava sofrendo demais. E essa mulher pediu para eu orar, eu fui lá orar. Quando a porta abriu do elevador, eu saí para acompanhar e eu não vi mais a mulher. Eu entrei numa sala, quando entrei numa sala, tinha uma maca e tinha um senhor, ele falou comigo assim, olha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu entrei, ele falou comigo assim, você quer parar? Deus. Eu tô aqui hoje nesse estado porque eu desobedeci à voz de Deus. Você tem certeza que você quer parar? E nisso, ele suspirou como se tivesse morrido. E eu fiquei desesperado, pastor. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. rapaz. O cara morreu. Fui chamar a enfermeira. Chamei a enfermeira. Chamei a enfermeira. Falei assim, vem cá, o cara tá falando comigo ali, eu acho que ele morreu. Ela falou assim, que cara, aquele ali. Ela falou assim, senhor, ele morreu, era 6 horas da manhã. Ele, Meu pai. ele tá ali porque não tem vaga no necrotério. Meu Jesus. Deus E aí? levantou o defunto só pra falar contigo. E aí? Talvez quem vai ouvir falar, é mentira. Eu sei o que eu vi. E meu caráter não é mentir. Tô falando essa foi a experiência que mais Mudança. marcou a minha Meu vida. Deus do céu, pastor. Que Dali coisa pra frente, tremenda. nunca mais pensou em parar. Não, eu já falei com Deus, já no dia que eu pensar, ele já me mata já. Como é que pensa? Não, no dia que eu pensar, cogitar, ele já pode me arrancar da terra. Entendeu? Rapaz. Sabe que eu fico impressionado o zelo de Deus, né? Não, o O cuidado de Deus. cuidado de Deus com a Pastor, pessoa. Que isso, cara? Eu Que cuidado, que zelo. tô meu nesse Deus. ministério meu profético. Uma vez eu tava numa igreja e Deus me usou pra falar Porque quando Deus chega a falar assim mesmo, desse zelo, esse cuidado, esse abraço, Sim. Deus porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabe que talvez aquela pessoa talvez ia parar mesmo, ia fazer. Tinha um homem que ele era policial, ele foi na igreja com a arma e Deus me usou pra falar com ele assim, ó, tu falou que se Deus não falasse com o senhor hoje, tu ia dar um tiro na sua filha, dar um tiro na sua esposa e você ia se suicidar. Você tá com 38 na cintura e só tem 3 balas. Meu Jesus, amado. Aí Deus me falou o nome dele. Ele veio pro altar chorando com 38, assim, jogou as 3 balas no altar. Então quando Deus chega a ter esse zelo, porque realmente a Irmão, pessoa... eu fico doido com um negócio desse. Agora, revelação, pastor, é muita coisa. Tremendo demais. Já falei muita coisa, já Deus já... Tremendo demais. Pra quem tinha medo de entregar um nome, né? Hoje entregar... Meu Deus, que coisa linda, né? Que coisa linda. Assim, o nosso Deus é incomparável. Nosso Deus é incomparável. Sim, eu fico muito maravilhado, porque até porque assim, do que Deus tem feito também na nossa vida, a gente olha para homens assim igual o Senhor, que é um referencial, e porque assim, é o que o Senhor falou, né? Tem dias que você olha e fala, rapaz, Senhor, será que é para continuar mesmo? Tá tão pesado, tá tão difícil. E eu tenho certeza, pastor Elias, que tem pessoas que estão nos assistindo, que vai ver isso aqui, e que talvez hoje era o dia que elas estavam dizendo assim, hoje eu paro. é o ponto final. Hoje é o tudo É a ou gota nada. d'água. É a gota d'água. E ouvindo o que o senhor está falando, o que o senhor está expressando, eu tenho certeza absoluta que esse podcast vai ser resposta de Deus para muitas pessoas. Eu creio. Com Eu queria que o senhor deixasse uma palavra de Deus para essas pessoas que precisam continuar,
precisam de uma motivação de Deus para ir adiante. Liberar uma palavra profética para elas nesse momento, em nome de Jesus. Libero. Talvez as pessoas que estão assistindo esse... Eu posso olhar para essa câmera aqui? Isso. Essa aqui, né? Que tem tanta câmera aqui dentro, né? Talvez essas pessoas que estão nos assistindo e vão assistir esse podcast, talvez elas estão dizendo assim, mas o pastor Elias, olha o que Deus já fez na vida dele, ele já foi para 29 países, conhece todos os estados do Brasil, ele tem um nome, um respeito, mas eu já estive aí no seu lugar um dia. Eu sou um improvável. Se você quer olhar para o improvável, eu estou aqui na sua frente. E tudo que Deus precisa é de um coração que esteja aberto a entender aquilo que Ele está impulsionando você a fazer. Tudo que Deus precisa é que você acredite primeiramente. Amém. Não importa quem está do seu lado, se A acredita, se B acredita. Deus quer que você acredite. Amém. Olha que diz a Bíblia, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Tu, sabe o que Deus estava dizendo? Se eu achar um da família que crê, Acabou. através deste o diabo perde a batalha. Amém. E Deus está dizendo, eu te achei, eu vou te levantar, eu vou te usar. Tudo que Deus prometeu vai virar realidade. Por mais absurdas que foram as promessas que Deus te fez, vai acontecer. Tudo que eu vivo hoje, cada país que eu vou, cada lugar que Deus me leva, eu lembro de tudo aquilo que Deus me prometeu. Que atrás eu falava, não vai acontecer. É impossível. Quando Deus usava aquelas irmãzinhas do coque, usava aqueles profetas, vou te colocar num pássaro de ferro, tô te entregando as nações nas suas mãos. Eu falava, que dia que isso vai acontecer na minha vida? A minha mãe foi no altar, passou com uma oferta pela minha vida. A minha mãe vendia pano de prato, biscoito, dentro de ônibus, coxa, panela para sustentar a nossa casa e a nossa família. A minha mãe, dentro de ônibus. Minha mãe sempre foi gordinha. E ela levava aquelas sacolas pesadas e de roupa vendendo dentro do ônibus, biscoito e aquela correria para sustentar a nossa família, que era muito difícil. E ela um dia foi no altar. Deus pediu uma oferta. Isso há 17 anos atrás, pastor. Eu gosto de deixar bem registrado isso aqui, que eu sou fruto do altar de Deus. Há 17 anos atrás, o pastor Alexandre estava ministrando e Deus tocou no coração dele para ministrar uma oferta, que através dessa oferta a vida de pessoas seriam mudadas. A minha mãe levantou e a oferta que Deus pediu era altíssima. Para aquela época, 17 anos atrás, era tipo assim, uns 4 ou 5 salários mínimos. Meu Deus. E minha mãe foi com fé, porque é fé, tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Ela foi com fé. E no dia de consagrar a oferta, ela me pegou no braço, junto com a minha avó, e disse assim, filho, essa oferta não é para a mamãe, é para sua vida. Aonde a mamãe não chegou, você vai chegar. Sim. O que a mamãe não conquistou, você vai conquistar. E ela começou a profetizar. A mamãe nunca andou de avião. Deus vai te colocar dentro de um avião. A mamãe nunca foi em outros países. Deus vai te levar em outros países. Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar um carro. A mamãe nunca teve, morou de favor. Deus vai te dar. Tudo que minha mãe profetizou. Meu Deus. Todas as promessas que minha mãe profetizou naquela manhã de domingo, há 17 anos atrás, se cumpriu na minha vida. Meu Deus. Eu falo com Deus, Deus, se o Senhor quiser me levar hoje, agora, se eu dormir, não acordar mais, eu já vou satisfeito. Porque tudo que minha mãe profetizou, Deus já me levou em 29 países, conheço todos os estados do Brasil, já sentei em mesas importantíssimas, já orei para pessoas importantíssimas na nossa nação. Tudo por causa de uma promessa. De uma promessa. E porque eu acreditei. E se você que está me ouvindo aí, ó, talvez você está chorando aí agora, e eu não acredito, Deus está tomando os meus lábios nessa tarde de hoje, neste dia chamado hoje, para lhe dizer, não desanime, acredite, porque tudo que Deus te prometeu vai virar realidade. Se você acreditar, Deus fará acontecer na sua vida. Aleluia. Você tem que crer. Aleluia. Nós temos que crer contra a esperança. Aleluia. Não está dando certo hoje, vamos tentar. A nossa geração é uma geração que desanima muito fácil, né? Muito fácil. Bateu na porta, a porta fechou, ela volta para trás, não tenta. Hoje nós temos empresários de sucesso que quantas vezes eles quebraram para chegar onde eles chegaram verdade. hoje. Persistiram, dando tudo que tinha. Então você tem Até que chegar. persistir, É verdade. perseverar e acreditar naquilo que Deus te prometeu. Porque quando Deus fez a promessa, Deus falou para Abraão, Abraão, sai tu. A promessa foi para Abraão. Abraão Sim. creu. Sim. Ele não tô nem se A não vai desacreditar, se B não vai acreditar. Eu tô crendo. Eu tô crendo.
Eu tô crendo, e se eu tô crendo, basta. Quer me acompanhar? Me acompanha. Não quer acreditar? Não acredita porque eu ouvi Deus falar comigo. Sim. Deus mandou eu sair da minha terra, do meio da minha parentela. Deus falou que ele vai me levar para uma terra que ele vai me mostrar e eu vou ser pai de multidões e pronto, e acabou. Deus falou comigo. Você não crê? Não, não tem problema não. Deus falou comigo, eu creio. Sim. Eu acredito. Sim. Se falou, tá falado. E se Deus falou, tá falando. A única pessoa que pode impedir você de receber a promessa de Deus, o diabo não é, porque ele não tem poder para isso. Já foi vencido. Deus não é, porque a vontade dele é que tudo que ele prometeu se cumpra. Se cumpre. A única pessoa que pode impedir de você viver o que Deus te prometeu é você mesmo. É você mesmo. Meu Deus. Vença o medo, rompa essa barreira, entendeu? E acredite que tudo que Deus te prometeu vai virar realidade. Pessoal, nós estamos aqui já triste, porque temos que encerrar já já. Mas, pastor Elias, assim, eu tenho certeza que esse dia foi um dia muito precioso. Ainda tem mais, né? Daqui a pouco Muito ainda tem mais. precioso. Mais tarde tem mais de A Deus glória! para nós. Mas a gente está muito contente, pastor, com a sua vinda aqui. Deus te abençoe cada dia mais. Deus te prospere. Deus te honre dia após dia. Conta sempre com as nossas orações. Nós estamos aqui crendo e confiando que mais e mais fará o Senhor pela sua vida, através da sua vida, dos seus lábios, da sua casa. Em nome de creio. Jesus. Deus abençoe o Senhor Deus de uma abençoe. forma grandiosíssima. Manu, quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer. A gente ficava horas e horas aqui. Manu O tem dia cara todo. de baixista, você toca baixo, Não, Manu? não, nada. Bateria? Na minha família somos 4, os 3 são músicos, eu fui. De verdade, né? Não, irmãos dele tudo arranho toca. nada, arranho nada. Não, e nada. detalhe, pastor, pra quem queria cantar, ser conhecido cantando, hoje eu vou nas igrejas, eu faço o quê? Canto, prego, revelo, profetizo. É Quem o- leva pastor Elias Gomes vai Já saber que leva ele vai... direto. Pode, eu falei com o pastor, vai ter cantor hoje? Eu vou cantar tudo de novo. Eu vou cantar tudo de novo. Bom, Bom Entendeu? demais. E dessa vez afinado, que antigamente era desafinado. Eita glória. Gente, ó, muito obrigado pelo carinho, pastor Gileade, Amém, nosso meu irmão nobre. Manuel. Obrigado pelo Obrigado, convite. obrigado a você. Obrigado por essa recepção maravilhosa, entendeu? E eu tenho certeza que Deus não coloca pessoas em vão na nossa vida. Eu aprendi uma coisa, que quando Deus ele quer nos prosperar, ele coloca coisas, mas quando ele quer mudar a nossa vida, ele apresenta pessoas. É pessoas que mudam a nossa vida. É verdade. pessoa que nos dá destino. Então eu tenho certeza que através da vida de vocês, Amém. Deus está alterando o destino, não só da minha vida, mas de todos que vão assistir esse podcast aí, em nome de Jesus. Obrigado pelo Amém. carinho, em nome de Jesus. A gente Tamo junto. agradece, Uma salva de pastor. palma. Deus te abençoe grandemente. Amém. Pessoal, e é isso. Esse foi mais um podcast. Então vai lá, deixe seu like, ative o sininho. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe.